Olá, aluno, muito bem-vindo. Se essa é a tua primeira aula comigo, muito bem-vindo. Eu espero que você goste da aula. Nessa aula em específica, eu vou te ensinar 3 métodos de conversão de escalas termométricas e eu quero que tu se prenda a uma especificamente, tá? Tu escolhe uma a que tu achares mais fácil, mais interessante e aprenda, absorva, desenvolva da melhor forma possível, tá? E depois disso eu vou te apresentar uma questão do PSC, da UFAM. E aí essa questão vai te pedir tanto a habilidade de criar uma função que correlacione escalas termométricas, tanto quanto o que fazer depois que tu tem essa função, tudo bem? Espero que tu gostes. Pega caneta e papel e vamos lá. Primeiro método, eu vou correlacionar valores entre escalas Celsius e Kelvin, ok? Então, imagina que tu tem a escala Celsius e a escala Celsius apresenta vários valores de temperatura, tá? A escala Celsius é a que a gente usa comumente no nosso dia a dia. E a gente quer saber uma temperatura específica na escala Kelvin. Só que na escala Kelvin, a gente só vai ter 2 valores específicos. A gente precisa de pelo menos 2 correlações para criar esta função, tudo bem? Os valores que eu escolhi aqui é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água no nível do mar. Ebulição, passagem do líquido para o gasoso, e fusão, passagem do sólido para o líquido. Então, imagina, por exemplo, que eu quero saber quanto vale 60 Celsius na escala Kelvin, tá? E aí, os termômetros marcariam um valor proporcional. E o que tu vais ter que fazer? Esse método se baseia no seguinte: se eu pegar essa variação do ponto de fusão até a temperatura que eu quero saber e dividir a variação do ponto de ebulição até o ponto de fusão, isso vai ser igual para as duas escalas, tudo bem? Então, eu vou fazer isso dos dois lados e estabelecer uma igualdade. Então, seguinte, como eu vou ter duas frações, eu vou desenhar 2 frações aqui do ladinho, ok? Primeiro passo, temperatura em Kelvin menos 273. Este pedaço bem aqui, tá? Então, temperatura em Kelvin menos 273. TK porque eu ainda não sei quanto vale, tudo bem? E isso vai estar dividido por todo este tamanho bem aqui, tá? 373 menos 273. Coloco aqui de baixo. Coloquei em laranjado para que tu relaciones com a escala Kelvin. Aqui nessa outra fração, eu vou colocar tudo em azul porque se relaciona com a escala Celsius. E aí, este tamanho bem aqui vai ser 60 menos 0. Vamos fingir que a gente ainda não sabe qual é a temperatura que a gente vai procurar. Aí eu vou colocar temperatura em Celsius menos 0. E 100 menos 0, que é a temperatura de ebulição menos temperatura de fusão. Coloquei aqui. E aí eu já fiz toda a estrutura para o meu cálculo. A gente vai seguir os cálculos, vai continuar com 2 frações. E a gente só vai simplificar nessa próxima linha, ok? Então, temperatura em Celsius menos 0. Este 0 não precisa aparecer na próxima linha. 100 menos 0 vai dar 100. 373 menos 273 vai dar 100 também. E temperatura em Kelvin menos 273 não dá para subtrair letra e número, tá? Então, tu repete essa expressão. Ok? E aí, como o 100 aparece dos dois lados da igualdade, a gente pode cortar. E aí, a nossa função de conversão vai ser temperatura em Kelvin igual temperatura em Celsius mais 273. Passei o 273 por outro lado, tá? E a gente determinou a primeira função de conversão entre escalas termométricas, tá? Esse método é super rapidinho, tá? E é comumente ensinado, então tu vai ver esse método em livros comumente. E aí, tendo essa função, o que é que eu posso fazer? Se eu quero saber quanto vai 60 Celsius, eu vou pegar esse 60 e vou jogar aqui onde tinha temperatura em Celsius. E eu vou ter temperatura em Kelvin, vai ser igual a 60 mais 273. Me confundi. 60 mais 273. E isso vai dar 333 Kelvin. Tudo bem? Tranquilo, suave, né? Esse é o primeiro método para conversão, para criar funções que correlacionem valores em escalas termométricas. Vamos para o segundo método. E no segundo método, eu vou fazer entre Celsius e Fahrenheit, tá? E é o método por sistema de equações.
tanto este método quanto o anterior, a gente precisa de valores que se correlacionem, tá? E aí eu vou chamar de 2 pontos. Esses valores vão ser 2 pontos. Aí eu espero que tu lembre de plano cartesiano, porque eu vou organizar do mesmo jeito que o teu professor de matemática organizava, só que ele chamava esse C aqui de X e esse F de Fahrenheit. Esse F de Fahrenheit ele chamava de Y, só que como a gente sabe o que a gente quer, a gente vai chamar por Fahrenheit e Celsius. Então imagina que eu tenho um pontinho bem aqui, e este pontinho carrega 2 informações. Na vertical ele carrega o valor em Fahrenheit, na horizontal o valor em Celsius. De modo que 100 Celsius equivale a 212 Fahrenheit. Ou seja, um ponto carrega 2 informações. O outro ponto vai ser este ponto bem aqui, que é o ponto de fusão da água, 0 Celsius, e em Fahrenheit vai ser 32, certo? E aí, o que a gente faz a partir disso? A gente pode dizer que existe uma função da reta que une esses 2 pontos, tá? De modo que, se a gente tiver um valor de temperatura Fahrenheit e jogar nesta função, a gente vai encontrar o seu equivalente na escala Celsius, tudo bem? Função da reta, como é o formato de uma função da reta? Vai ser y igual a ax mais b. Alguma coisa vezes x mais uma besteirinha, tudo bem? Mais uma vez, como a gente sabe que y é Fahrenheit e x vai ser Celsius, eu vou escrever aqui embaixo como sendo temperatura em Fahrenheit igual a alguma coisa vezes temperatura em Celsius mais uma besteirinha, tudo bem? A partir daqui começa a resolução. A gente vai pegar os valores de um ponto e este ponto de Lais aqui, aonde tinha temperatura em Fahrenheit, a gente vai jogar 32. E onde tinha temperatura em Celsius, a gente vai jogar 0. Tudo bem? Reescrevo. 32 é igual a 0 vezes A mais B. Olha, 0 vezes A vai dar 0. E aí a gente conclui que este B, desta função no primeiro grau, vai ser igual a 32. Descobri o valor de 32, de B como sendo 32, eu vou jogar na função. Vou reescrever a função e onde tinha B eu vou colocar 32, certo? Próximo passo, eu vou pegar os valores deste ponto bem aqui. Aonde tinha temperatura Fahrenheit, eu vou jogar 212. E onde tinha temperatura em Celsius, eu vou jogar 100. A única coisa que eu fiz na próxima linha foi fazer essa substituição, ok? Ótimo. Agora eu quero descobrir o valor de A. Para eu descobrir o valor de A, eu tenho que isolar o A em um lado da igualdade. Tá? Então, vou pegar este 32, ele está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 212 menos 32 vai dar 180. E aí, eu vou pegar este 100 que estava multiplicando e passá-lo dividindo. E aí, eu posso cortar um 0 daqui com um 0 daqui. 18 por 10 dá para simplificar em cima e embaixo por 2. E aí eu vou ter que o A vai ser igual a 9 sobre 5. Tudo bem? E aí a gente determinou o A e o B. Então a gente consegue reescrever toda aquela função com somente temperatura Fahrenheit dependendo da temperatura em Celsius. E isso aqui já é a função de conversão. Mas se tu fores ver no teu livro, ele separa de um jeito diferente. Então, o que o teu livro fez? Pegou esse 32 que estava somando, passou para o outro lado subtraindo, e pegou este 9 que estava multiplicando e passou dividindo. Então, se tu fores procurar essa fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit, vai estar escrito desse jeitinho no teu livro, tudo bem? Mas, tanto esta aqui do topo, quanto essa aqui vão funcionar do mesmo jeito, tá? Próximo método. Esse próximo método é o método matricial. Te lembra de aprender especialmente um desses métodos. Qualquer um dos três vai funcionar muito bem, tá? Mais uma vez. Só que eu vou fazer de Celsius para Kelvin. Primeiro porque a gente já sabe o resultado e aí a gente vai ver que o método vai dar sempre, independente do método, a gente vai ter o mesmo resultado. E de um modo diferente, tá? Então, tu vai ver que, dependendo do método, pode ser ou mais trabalhoso ou mais simples, tá? Então, você precisará de 2 pontos. Aí eu vou reescrever aqui no plano cartesiano, só que agora um eixo vai estar em Celsius e o outro em Kelvin. E este ponto aqui correlaciona os pontos de ebulição, tanto em Kelvin quanto em Celsius, da água.
E este outro ponto aqui é o ponto de fusão, 0 para a água e 273 para a escala Kelvin, ok? E aí a gente vai estabelecer uma matriz, tá? Claro, lembrando que estes pontos vão se correlacionar linearmente, tá? Eles vão obedecer uma função da reta, de modo que se eu jogar um valor da temperatura em Kelvin nesta função, esta função vai me devolver um valor na escala Celsius, tá? E aí a gente vai organizar esses dados numa matriz. Como funciona uma matriz? Ela organiza os dados em linhas e em colunas. Nas linhas, eu vou sempre colocar, nessa primeira linha eu vou colocar valores na escala Celsius. Nessa segunda linha eu vou colocar valores da escala Kelvin, tá? Na primeira coluna, os valores do primeiro ponto. Na segunda, o valor do segundo ponto. Na terceira, o valor do terceiro ponto, tá? Acompanha. Primeiro ponto, quanto é que vale em Celsius? 0. Quanto é que vale em Kelvin? 273. 0 e 273. Segundo ponto, primeiro Celsius, 100. Segundo em Kelvin, 373. Ok? Esse terceiro ponto aqui, qual é? Primeira informação, primeira linha, temperatura em Celsius. Segunda linha, temperatura em Kelvin. A matriz devia acabar aqui, mas vocês vão entender no futuro, a gente pode continuar só reescrevendo esta primeira coluna bem aqui, tá? Então eu vou reescrever e vou calcular o determinante dessa matriz e igualar a 0, tudo bem? Então, se você nunca viu uma aula de matriz, tenta só seguir os passos, aí quando você vê, você vai associar com essa aula, tudo bem? Mas eu vou ensinar o passo a passo aqui. Então, como a gente vai calcular os determinantes? A gente vai fazer uma soma dos produtos dessas diagonais da matriz. Seguinte, primeira diagonal, ela multiplica 0 e 373. Então, 0 vezes 373 mais 100 vezes temperatura Kelvin, mais 100 vezes temperatura Kelvin, mais 273 vezes temperatura em Celsius. Tudo bem? Acabaram as diagonais nesta direção aqui. Agora a gente vai fazer na direção perpendicular, no outro sentido, como tu preferires. E aí, 100 vezes 273, como está em outra direção, a gente vai dar o sinal negativo. Tudo bem? Menos 100 vezes 273, menos temperatura em Celsius vezes 373, menos 0 vezes temperatura em Kelvin. Pronto. Pegamos todos os valores, já calculamos o determinante. E a gente impõe que todas essas operações aqui vai ter que dar igual a 0. Qual o próximo passo? A gente vai simplificar, porque tem muita informação aí, tá? Deixa eu só mudar a cor aqui, pra gente não se confundir. 0 vezes 373 vai dar 0, então não vai aparecer. E 0 vezes temperatura em Kelvin também vai dar 0. Então já ficaram só 4 parcelas. 273 temperatura em Celsius, 373 temperatura em Celsius. Dá para subtrair esses dois aqui. 273 menos 373 vai dar menos 100, tudo bem? Então a gente vai ter 100 temperatura em Kelvin, menos 100 vezes 273, menos 100 temperatura em Celsius. Reescrevi tudo aqui de baixo, tá? Então, 100 temperatura em Kelvin. A operação desses dois juntos aqui vai dar menos 100 temperatura em Celsius e menos 100 vezes menos 273. Tudo ok. Como 100 é comum em todas as parcelas, eu posso cortá-los. Por favor, me avisem se esse corte ficou muito estranho para vocês, tá? Ou melhor, me avisem qualquer passo matemático que vocês tenham ficado desconfortáveis, que eu tento explicar para vocês com mais detalhes em outro vídeo. E aí, o que é que a gente vai ter? Temperatura em Kelvin, menos 273, menos temperatura em Celsius. Aí o que estava negativo, eu passei para o outro lado, positivo. E aí a gente tem a mesma função que a gente encontrou lá pelo primeiro método, tudo bem? A ideia aqui era mostrar que independente do método que eu utilizasse, eu ia obter o mesmo resultado, a mesma função, tudo bem? Agora a gente vai fazer uma aplicação de um problema sugerido pela UFAM no PSC, tudo bem? O gráfico a seguir apresenta uma escala termométrica X que se relaciona com a escala Celsius, tal que o eixo das ordenadas representa os valores de temperatura em X, temperaturas expressas na escala X, e o eixo das abscissas, os valores da temperatura em Celsius.
Então, o gráfico que eles mostram é esse. Muito parecido com o que eu já mostrei nos métodos, né? No desenvolvimento dos métodos. Aqui ele chamou de θx, mas pode chamar de Tx, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E aqui θc, temperatura em Celsius, tá? E ele dá 2 pontos. Nota que ele não usa ponto de ebulição da água, porque não precisa. Matematicamente, qualquer 2 pontos vão funcionar bem, tá? O método que eu vou escolher, ou melhor, vamos ver a primeira afirmativa dele. A gente tem que determinar qual é a verdadeira, tá? A equação de conversão entre as duas escalas é Tx igual a meio vezes Tc mais 15, né? Tc, temperatura em Celsius, Tx, temperatura nessa escala x. E aí eu vou usar o segundo método, tá? Que é o que eu mais gosto de utilizar. Então, y é igual a x mais b, porque isso aqui é uma reta. Então, eu vou descrever isso utilizando uma função da reta. Onde tinha y, eu vou colocar tx, e onde tinha x, eu vou colocar tc, certo? A única coisa que eu fiz foi renomear as variáveis. E agora eu vou utilizar os pontos. Eu vou começar por esse ponto bem aqui, tá? Eu começo por esse ponto porque o valor em Celsius é 0, e aí já facilita meu cálculo, tá? Então, onde tinha Tx, eu vou colocar 15, e onde tinha Tc, eu vou colocar 0, tudo bem? Como 0 vezes A vai dar 0, né, o valor de B fica fácil de ser detectado sem nenhuma conta, só substituindo, tudo bem? Já descobrimos o valor de B sem fazer cálculo. E agora a gente vai substituir o valor de B na função original, e vai substituir o valor deste ponto lá na função. Então, onde tinha temperatura em X, eu vou colocar este 35, e onde tinha temperatura em Celsius, eu vou colocar este 80 aqui. O objetivo agora é isolar este A. Eu vou pegar este 15 que está somando e passar para o outro lado, subtraindo. 35 menos 15 vai dar 20. Eu vou pegar este 80 que está multiplicando e passar dividindo. Eu vou ter 20 dividido por 80. Dá para cortar este 0 com este 0 aqui. E 2 dividido por 8 dá para simplificar e escrevê-lo como 1/4, ok? Então, falhou aqui. Então, o A vai ser igual a 1/4. Substitui bem aqui. Eu deixei bem aqui para mostrar de pertinho. Deixa eu só alterar a cor da caneta para vocês verem melhor. Então, qual é a diferença das duas funções? Essa aqui tem o A como sendo meio e esse aqui como sendo A sendo 1/4. Essa aqui é a verdadeira. Sendo que esse meio aqui em fração ia ser 1 sobre 2 e esse 1/4 em número decimal ia ser 0,25. Eu estou escrevendo com o mouse, tá? Mas no futuro isso vai ficar melhor, não se engane. Espero que tenha dado para entender. Então, a letra A tá falsa porque ela erra nesse valor do A aqui, tá? Mas aí a gente já encontrou o valor e vai ficar mais simples agora. Tendo essa função, as próximas alternativas vão se basear em utilizar essa função de várias formas, tá? Então bora ver a letra B agora. Quando a temperatura for 50 Celsius, a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala X vai ser 30 graus. O que a gente tem que fazer? Pegar esse 50 Celsius e jogar aqui em Tc. Onde tinha Tc, eu vou jogar 50 Celsius. E para ela ser verdadeira, o valor que a gente encontrar em Tx tem que ser 30x. Tá? Então, fazendo a substituição, olha só, 50 dividido por 4 vai dar 12,5. Tu pode fazer 50 por 2, 25, por 2 de novo, 12,5. E aí eu vou ter 12,5 mais 15. Ó, 12 mais 15 ia dar 27, mais meio, 27,5. Então, a resposta ia ser 27,5 e não 30 graus, tá? Letra B também está errada. Próxima letra. Deixa eu só apagar essa aqui. Há uma temperatura em que os dois termômetros registram valores que coincidam numericamente. O valor numérico desta temperatura é 25. Então, como a gente vai fazer? Nota que quando eu escrevo a função, eu coloco bem aqui Tx e Tc, para dizer matematicamente que são coisas diferentes. Eu vou reescrever essa função impondo que eles são iguais. Então eu vou só escrever T igual a 1/4 de T mais 15. E aí?
t menos 1/4 de t vai ser igual a 15. Eu passei esta fração aqui toda para o outro lado. Como ela estava somando 15, ela passou subtraindo. E aí, como o t aparece nas duas parcelas, eu posso tirá-lo em evidência. Eu vou ter t vezes 1 menos 1/4 igual a 15. Eu espero que este tipo de problema aqui de subtração de fração não seja um problema para ti, tá? Se for, me avisa. E aí eu vou ter 3/4 de t igual a 15. Como eu quero isolar o t, eu vou pegar esse 4 que está dividindo e passar multiplicando, e esse 3 que está multiplicando passar dividindo. E aí eu vou ter essa mesma função. Nota que a fração está invertida aqui, tá? Aqui era 3 quartos e aqui vai ser 4 terços. 4 vezes 15, 60. Dividido por 3, 20. Então, 20 graus na escala x é igual a 20 graus na escala Celsius. Tudo bem? O que deixa essa letra C errada é que ele disse que este valor seria 25, quando na verdade este valor vai ser 20. Tudo bem? Somente isso que está de errado. Se a gente for avaliar a letra E, vamos lá. Se a gente for avaliar a letra E, não há uma temperatura que os dois termômetros registram valores que coincidam numericamente. Então, a gente acabou de descobrir que 20 Celsius coincide, tá? Então, só com este cálculo final aqui, a gente consegue responder tanto a letra C, tanto quanto a letra E. E aí só sobra a letra D. Vamos dar uma olhada. Quando o termômetro graduado na escala X registrar 10 graus X, na escala X, cilíndricos, um termômetro graduado na escala Celsius mostrará o valor de menos 20 Celsius. Seguinte, vou pegar esse 10x e jogar bem aqui, onde tinha tx, ok? E o valor que eu tenho que encontrar tem que ser menos 20 para dar certo. Então, onde tinha tx, eu vou colocar 10x, ou só o 10. Vou pegar, agora o meu objetivo é isolar esse temperatura em Celsius. Eu vou pegar este 15 que está somando e passar subtraindo. Então, 10 menos 15, que vai dar menos 5. Eu vou pegar este 4 logo em seguida, que está dividindo e passar multiplicando. Então, eu vou ter menos 5 dessa diferença aqui, vezes 4. E a temperatura em Celsius vai ser menos 20 Celsius, tá? Então, essa era a alternativa que a UFAM esperava que você marcasse em 2019. Beleza? Resumindo, eu te ensinei 3 métodos, eu espero que tu aprenda um e aprenda a utilizá-los com segurança, tudo bem? Pelo menos um. E a partir daí, tendo a função, tu consegues encontrar qualquer valor em escala diferente, na escala que tu correlacionou, tudo bem? Fica super tranquilo. Espero que tu tenha gostado. Qualquer dificuldade, comenta aí embaixo ou tenta falar comigo de qualquer forma que a gente tenha. E muito obrigado, até mais, até a próxima, tá? Sugestões, dicas, críticas, comenta aí também. Até mais, galera.